Prova de redação, concurso do IBAMA. Nesse vídeo aqui vou te dar um roteiro passo a passo para você aí que vai fazer essa prova. E como eu costumo falar, se você seguir o que eu vou te passar aqui, não tem como você não mandar bem nessa prova. Inclusive, nesse vídeo eu ainda vou sugerir um tema que provavelmente vai ser um tema que vai estar na sua prova de redação quando você for fazer a prova do IBAMA. Então, se você já gostou da ideia, não deixa de curtir o vídeo. Esse vídeo aqui é um cumprimento de promessa, prometi para vocês que faria esse outro vídeo. Então, para quem cumpre a palavra, já lembra aí, dá o like aqui, se inscreve no canal, porque sempre eu vou trazer um conteúdo aqui que vai ajudar você a ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. E o primeiro item que eu já quero te falar é que você tenha em mente o seguinte: prova Sebrasp, diferente de algumas outras bancas, mas principalmente a Sebrasp, ela faz uma questão fechada, só que aberta. Como assim, Matheus? Questão fechada, só que aberta? É simples. Você vai ficar restrito aos itens que a banca está te apresentando. Ela sempre enumera alguns itens e você vai seguir aqueles itens ou aspectos. E qual que é o ponto importante? Primeiro, você sempre vai seguir a ordem dos itens que a banca apresentou. Segundo ponto importante sobre isso, você não cria novos aspectos. Você fica restrito ao que a banca apresentou. Isso pode parecer meio básico, mas é muito importante. Lembra? O examinador ele vai passar para a sua prova rapidamente. Ele não tem, isso é o pior que pode acontecer, que ter que ficar raciocinando e tentar de forma, intelectual entender que, isso aqui está relacionado ao tema. Não, o tema tem que estar na cara. Então, cada item, você vai retomar aquele item que foi apresentado nos aspectos e vai colocar dentro do seu texto, tá? Ctrl+C, Ctrl+V do tema. Não Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V do texto de referência, tá? Isso você não pode fazer. Mas o aspecto principal, se ele fala quais são os aspectos em relação ao meio ambiente, você vai escrever os aspectos em relação ao meio ambiente e vai enumerar. Esse é o ponto importante. Claro, é uma redação, você vai elaborar isso melhor, mas tenha sempre em mente em ficar restrito a isso, porque você não pode fugir da temática. Segundo aspecto importante em relação à prova Sebrasp, talvez a qualquer prova de dissertação que você vai fazer: capricho. Quando eu falo de capricho, é estética, tá? Não sei se você sabe, é um item do seu edital que fala que o texto vai ser avaliado também sobre a apresentação, a maneira que você coloca esse texto lá. E na verdade, talvez esse seja o primeiro aspecto que o examinador vai ter contato com o seu texto. Então, ele vai olhar para o seu texto, e eu sempre falo, o examinador ele vai ficar mais ou menos 2 minutos com o seu texto, é muito rápido. Então, você já tem que ter aqueles segundos para o cara bater o olho e ficar com vontade de ler, com vontade de corrigir. Então, como é que você faz isso? Tendo cuidado a escrever. Não é escrever com a letra bonitinha. Claro, se você tiver uma letra bonita, ok. Mas é escrever de forma legível, que isso é uma forma de respeito com o examinador. Se você escrever um texto com uma letra ruim, você está prejudicando o trabalho dele. Então, escreva de uma forma legível, mas se preocupa com a estética, o recuo do primeiro parágrafo, o recuo dos parágrafos, na verdade. Isso deixa o texto mais bonito, né? Mais organizado. É como se você lê um texto, tá? Imagina que você tem um texto justificado, sem nenhuma divisão. Você olha para aquele texto e fala, nossa. Agora, se tem as divisões, né, os recuos, os parágrafos bonitinhos, isso faz diferença. Outra dica importante, e aí para quem tem letra feia. Se esse é o seu caso, fica tranquilo. Esse também era o meu caso, a minha letra é horrorosa. E eu escrevia letra de forma, tá? Agora, com um cuidado importante, eu diferenciava maiúsculas de minúsculas. Então, eu escrevi um pouquinho maior a letra maiúscula e é isso que eu recomendo que você faça se você tiver uma letra ilegível, né? A letra cursiva sua for ilegível. Terceiro ponto que eu quero levantar para você é em relação a português, a estruturas básicas de português. O que é isso? Bom, como eu disse, o examinador ele vai ter o contato ali primeiro com a estética. Depois ele vai começar a ler o texto. E antes mesmo dele entender, né, o conteúdo, ele vai estar olhando ali, claro, o português, a maneira que você escreveu as palavras, a grafia das palavras, ou mesmo o uso errado de algumas palavras. Então, eu quero que você tome muito cuidado, tá? Pessoas que escrevem bem normalmente têm um bom português. E por isso, português é a matéria mais importante em concurso público, em qualquer concurso público. Então, se você tem dúvida em relação à grafia de alguma palavra, tome cuidado, tá? Use um sinônimo. Uma outra coisa importante é não usar estruturas erradas. Então, eu falei disso esses dias num outro vídeo. Quando você usa mais com i, e no caso era usar mas, né, a conjunção AS só, né, e isso é um erro grotesco. Outros erros também que eu vejo muito, né, ao encontro de encontro a. Muita gente, assim, gabaritada na internet fala, isso que você falou vai de encontro ao que eu acredito.
Tá errado isso. Inclusive vocês aqui, vamos testar a audiência. Por que essa estrutura está errada, né? Nesse caso. Na verdade, como é que usa aí a estrutura ao encontro de e de encontro a? Que são estruturas completamente diferentes. Mas o que eu quero que você tenha em mente? Você tem que tomar cuidado com como você escreve. Eu sempre falo disso. O examinador está olhando, imagina que ele está criando um cenário ali para ver a capacidade do aluno. Aí começa a ter esses erros bobos de português, erros até grosseiros. Ele vai nivelar e vai colocar esse aluno mais embaixo, tá? Claro, ele vai descontar o ponto, mas além de descontar o ponto, ele vai ficar meio tendenciosamente predisposto a te dar uma nota baixa. E não é isso que você quer, não é isso que a gente quer que aconteça. Então toma cuidado com essas estruturas básicas. Outro ponto muito importante é que você entenda exatamente o que é uma dissertação. E existem dois modelos de dissertação. Tem a dissertação expositiva e a argumentativa. Inclusive a gente usa sempre a dissertação argumentativa. O que você precisa entender disso? A expositiva é como se você fosse um jornalista, né? Embora muitos jornais tenham aí, tendenciosamente a notícia vem com um contexto mais argumentativo, né, pela forma de escrita, mas o ideal é que não fosse simplesmente a descrição dos fatos. Agora, no caso de uma dissertação, você vai ter que defender algo, né? É uma argumentação. Você vai ter que persuadir a pessoa ou fazer com que a sua linha de raciocínio faça sentido ao final. Então a gente usa o texto dissertativo ou argumentativo. Então, basicamente é organizar suas ideias para defender algo ou explicar aquilo de uma forma e contextualizar, tá? E isso é legal que você entenda essa diferença. Muita gente não entende essa diferença e o texto fica raso, sem uma profundidade e sem essa capacidade de persuadir. Outro ponto importante, ainda falando de dissertação, é você seguir a estrutura dissertativa. O que é isso, Matheus? É bem simples, é aquilo que a gente aprendeu na escola, é um modelo universal, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Sempre você vai seguir essa sistemática. Tem gente que às vezes começa a querer viajar na maionese, acha que vai ser, sei lá, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Não, você só precisa seguir essa sistemática, ter bons argumentos e não falar nenhuma besteira, né? Seguir a temática, como eu disse, os aspectos que a banca levantou. Então, se você seguir isso, não é uma prova que vai causar muitos problemas, porque provavelmente você vai ter muitos argumentos em relação ao ambiente, porque você já vai ter estudado toda a legislação, as legislações específicas no caso do IBAMA. Isso já vai te dar um ferramental grande para escrever e é só organizar isso nessa estrutura. Então, você vai fazer uma introdução um pouco menor, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. É bem simples, é isso que você vai fazer. Um outro ponto que eu quero trazer para você em relação ao seu texto é que o seu texto tenha unidade. O que é isso? É quando você olhar para o seu texto, ou quando o leitor, né, no caso o examinador, estiver lendo o seu texto, ele tem uma lógica, uma cadência. E como é que a gente consegue isso? É linkando, né, utilizando conectivos. Tem até um professor que eu gosto muito, que é o Marcondes Júnior, ele fala sobre isso. Ele fala que os conectivos são como se fosse cola ali. Você vai conectando uma frase na outra. E como é que a gente faz isso na prática, né? Eu sou extremamente prático, não gostava de perder muito tempo. O que eu fazia? Simples. Eu já gravava, né, algumas palavras que são palavras coringas, né, que vão dar essa cadência. Ele vai retomar um aspecto que você falou e vai já te preparar para o próximo argumento. Então, assim, nesse sentido, sob essa ótica, além disso, infere-se, portanto, e aí você complementa. Então, perceba, ele retoma algo que você falou e dá essa cadência. Então, os conectivos dentro dos períodos e também dos parágrafos, eles dão essa noção. Então, quando a pessoa lê, ela consegue entender melhor e sentir essa progressão do texto. Então, é bem simples, basta você decorar essas palavras e utilizar no seu texto e vão facilitar até mesmo a maneira de pensar, tá? É muito louco. Depois que você começa a escrever, você começa a pensar de uma forma mais clara também. Uma outra dica que eu quero te passar, muito importante, e muita gente esquece dessa parte, é que tudo que você coloca num texto, você tem que, de alguma forma, embasar. Como que a gente vai embasar algum argumento? Simples. Você pode citar, por exemplo, a Constituição Federal. Eu sei que tem gente que decora o artigo, sei lá, os direitos e garantias fundamentais. Tem alguns artigos ali que você coloca a dignidade da pessoa humana, enfim, e a pessoa decora. Eu acho isso até interessante, sim. Claro que tem que ter alguma ligação, né, com o aspecto do texto, claro, mas tem gente que decora e usa para todos. Mas ok, pelo menos está fundamentando. Mas você pode fundamentar em leis, você pode pegar autoridade sobre o assunto, né? Sei lá, um ministro, alguém que seja uma referência, falando, por exemplo, de meio ambiente. Você pode, por exemplo, também utilizar dados estatísticos. Então, sempre que você for argumentar, você fala, o problema é grave porque houve um aumento de 60% na incidência desses casos, segundo a, sei lá, OMS, ONS, sei lá,
qual órgão que você vai fundamentar. Mas é muito importante que você tenha isso em mente. Então, isso vai mostrar para o examinador, para o cara que está corrigindo o seu texto, que, caramba, esse cara tem um contexto, ele sabe o que ele está falando e os argumentos dele são, por exemplo, dados estatísticos não tem questionamento, né? É um dado estatístico. Então, essa é a minha recomendação sempre, tá? Tenta fundamentar e não colocar uma opinião rasa. Coloca por que aquilo ali é relevante e quem falou, ou, enfim, qual a referência que você utilizou para chegar nessa conclusão. E antes de falar o tema, que eu acredito que seja um tema muito forte para sua redação, deixa eu te dar uma dica bônus. O seguinte, eu sempre falo sobre isso, a gente não começa uma prova, pelo menos via de regra, pela redação. E por que eu estou falando via de regra? Porque às vezes você já está habituado a fazer a prova pela redação e aí está tudo bem. Mas o que eu falo muitas vezes para os alunos, né, para quem participa das minhas mentorias? O que você vai fazer? Você lê o texto, né, de referência, o texto lá que eles te dão como referência, e aí o que vai acontecer com você? Você vai para a prova objetiva, né? Uma vez que você for para a prova objetiva, você vai continuar se lembrando do tema, vai começar a fazer a prova, e o que vai acontecer durante a prova? Vai surgir vários argumentos, porque o nosso cérebro é muito bom em fazer isso. Existe uma autora que chama Barbara Oakley, ela fala sobre isso. A gente tem dois modos, é o modo concentrado e o modo difuso. O que é isso? Quando você está lendo o texto ali de referência, se você já for fazer na hora, você está no modo concentrado. Quando você vai fazer uma outra coisa, e no caso são as questões objetivas, em relação ao texto, você entra no modo difuso, em relação ao tema da redação. O que isso faz? Isso faz com que você tenha ele rodando em segundo plano. Como eu disse, você lembra do tema, mas você não está pensando nele agora. Só que volta e meia você está respondendo uma questão e te vem um argumento. Eu vou falar sobre isso aqui e tal. Claro, tudo pautado nos temas os aspectos que a banca levantou. Mas você consegue, às vezes, uma questão responde a outra. Você já deve ter acontecido isso com você. Inclusive, se já aconteceu, você está respondendo uma prova, quando você fala, nossa, essa questão responde uma outra questão. Porque, né, às vezes acontece muito isso em prova. São pessoas diferentes que fazem cada matéria. Mas qual que é o ponto? É você deixar essa oportunidade para o seu cérebro descansar e meio que já ficar planejando. E aí você pode já ir anotando na sua folha lá os argumentos e tal. E aí depois você volta, ou seja, você ganha esse tempo rodando em segundo plano, né? Rodando a redação em segundo plano. Então essa é uma dica que eu sempre dou para os alunos, mas claro, faz o teste aí nos seus simulados, é importante que você faça simulados, claro, inclusive que você treine redação, tá? Outro ponto importante, não falei sobre isso, já fica também essa dica bônus. A gente só aprende a escrever bem se a gente escreve muito, tá? Mas é quem lê muito, eu sempre falo sobre isso. Não, quem escreve bem é quem escreve muito. Ler vai te dar alguns argumentos, isso vai te ajudar, mas escrever, inclusive na hora que a gente vai escrever, a gente percebe que a gente não lembra exatamente o argumento, aí você volta lá e fala, tá, sei lá, até para, mesmo como eu disse, para citações, para referências, é legal que você consiga tá sempre escrevendo, que você vai estar muito afiado para fundamentar a sua dissertação. Então treina toda semana fazer um texto. E antes de terminar, claro, qual é a minha aposta em relação ao tema da redação aí do IBAMA? Primeiro, deixa eu só dizer o seguinte, eu acertei no Banco do Brasil, né, qual era o tema, e muita gente pergunta, Matheus, como é que você acerta essas coisas? É simples, eu analiso o órgão, e aí com base no órgão eu verifico quais são os interesses desse órgão, o que eles vêm divulgando mais na mídia, e no caso do Banco do Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados estava muito forte, né? Open Bank, essa situação, então por isso foi a minha aposta. No caso do IBAMA é um pouco mais difícil, porque o IBAMA tem um leque maior, ele atua em várias áreas, então eu tive um pouco mais de dificuldade, mas teve um tema que me chamou muito a atenção, que é o caso do desmatamento no Brasil, porque isso aumentou muito o desmatamento. Inclusive existe um órgão dentro do IBAMA, né, ou uma frente, né, um projeto chamado Guardiões do Bioma. Esses Guardiões do Bioma foi um item que eles começaram a falar sobre isso com relação aos incêndios, né, na mata e tal, mas agora eles estão tratando também dessa questão do desmatamento. Então, desmatamento no Brasil, até pelo aumento que aconteceu muito grande, e toda essa questão ambiental, claro, né, é o IBAMA, então toda a questão ambiental acho que está muito forte, mas esse tema surgiu, espero que esteja na sua prova, mas se prepara, porque como eu disse, serão temas mais genéricos, assim, né, o IBAMA trabalha com relação ao meio ambiente, então não é tão difícil de fundamentar, mas já deixa algumas referências próximas e treina esse tema aí que eu te falei, para também, se cair lá, você tá bem seguro e dar aquele sorrisinho na hora da prova, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir aqui, de se inscrever nesse canal. Sempre vou tentar te ajudar a cumprir a minha palavra, prometi o vídeo fiz para vocês. Deixa aqui nos comentários também alguma sugestão de tema que você quer que eu fale. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.